Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, a maneira desdenhosa com que você se referiu à gula como meio para capturar mais almas, na sua última missiva, apenas demonstra sua ignorância. Uma das grandes realizações dos últimos 100 anos foi salopar a consciência dos homens quanto ao assunto, de tal forma que agora você raramente encontra um sermão ou uma consciência atribulada com esse assunto em toda a Europa. Isso foi alcançado principalmente graças a nós, que concentramos nossos esforços na gula da delicadeza e não na gula do excesso. Eu vi no dossiê e você pode obter informações a respeito através de Gomalósio, que a mãe do paciente é um bom exemplo disso. Ela ficaria assombrada se souber, um dia espero, ela saberá, que toda a vida dela esteve atrelada a este tipo de sensualidade, a qual lhe passa despercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Mas o que importa a quantidade, se nós pudermos usar o estômago e o paladar humanos para produzir queixas, impaciência, falta de caridade e egoísmo? Gomalósio tem essa mulher na palma da mão. Ela é um verdadeiro terror para seus anfitriões e seus empregados. Ela sempre declina aquilo que lhe é oferecido para depois dizer, com um suspirozinho recatado e um sorriso: "Ah, por favor, tudo o que eu quero é uma xícara de chá bem fraquinho, mas não muito fraquinho, e um pedaço pequenininho de nada de uma torta bem torradinha." Você percebe o que digo? Já que aquilo que ela quer é menor e mais barato do que aquilo que está na sua frente, ela nunca reconhece como gula sua determinação de obter exatamente o que quer, por mais trabalho que dê para os outros. No mesmo instante em que acha que está praticando a temperança, ela está satisfazendo os seus desejos. Num restaurante lotado, ela dá um gritinho para o prato que alguma garçonete visivelmente sobrecarregada de trabalho põe na sua frente e diz: "Ah não, é muita comida. Leve isso embora e me traga só a quarta parte disso tudo." Se confrontada a respeito, ela dirá que fez isso para evitar o desperdício. Na verdade, ela o faz porque essa nuance de delicadeza, a qual nós a acorrentamos, faz com que seja um insulto para ela a visão de mais comida do que a quantidade desejada. O grande valor do discreto trabalho que Gomalósio tem realizado ao longo dos anos com essa senhora pode ser percebido pelo modo com que o estômago dela agora domina toda a sua vida. A mulher está naquilo que pode ser chamado de estado de espírito, tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá feito do jeito certo, um ovo cozido no ponto certo e uma fatia de pão torrada da maneira certa. Mas ela nunca encontra um empregado ou um amigo que consiga fazer essas coisas da maneira certa, porque o certo dela esconde uma exigência insaciável quanto aos prazeres do paladar, que ela imagina estar resgatando do seu passado. Um passado por ela descrito como a época em que era possível encontrar bons empregados, mas conhecido por nós como a época em que era mais fácil agradar seus sentidos, e ela tinha prazeres de outra espécie, os quais a deixavam menos dependente dos prazeres da mesa. Nesse inteirim, o desapontamento diário produz um péssimo humor todos os dias. Cozinheiras acabam pedindo demissão e os amigos ficam distantes. Se uma única vez o inimigo chega a pôr em sua cabeça a mais leve desconfiança de que ela tem um interesse excessivo por comida, Gomalósio contra-ataca,
sugerindo-lhe que ela mesma não se importa com o que come, mas gosta de ter a comida preparada direitinho para o seu menino. Na verdade, é claro, essa sua mesquinharia sempre foi uma das grandes causas de desconforto doméstico para seu filho durante muitos anos. Bem, o seu paciente é filho dela. Apesar de você dar o melhor de si, com razão, em outras frentes seria bom também começar a agir quanto a essa questão da gula. Como seu paciente é homem, é pouco provável que ele caia na armadilha do tudo que eu quero. É mais fácil transformar os homens em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem pensar em si mesmo como grandes conhecedores de gastronomia. Devem ficar alegres por terem achado o único restaurante na cidade onde a carne é preparada do jeito certo. O que começa como vaidade pode ser gradualmente transformado em hábito. Mas qualquer que seja a maneira de abordar o assunto, o melhor a fazer é deixar o seu paciente no estado em que negar-lhe qualquer prazer, seja ele qual for, champanhe ou chá, Soleil Colbert ou cigarros, acabará por deixá-lo irritado, porque então, verme vil, a caridade, a justiça e a obediência dele estarão à sua mercê. O simples excesso de alimentação é menos importante que o apreço pelas iguarias. Seu principal uso é como artilharia para os ataques à castidade. Nisso, assim como em qualquer outro assunto, mantenha o seu homem numa condição de falsa espiritualidade. Nunca o deixe perceber o aspecto medicinal. Deixe-o quebrar a cabeça tentando imaginar que espécie de orgulho ou falta de fé fez com que ele ficasse em suas mãos, quando na verdade uma simples avaliação do que ele comeu ou bebeu nas últimas 24 horas já bastaria para mostrar a ele de onde vem a munição do seu algoz, o que possibilitaria a ele, por meio de um pouquinho de abstinência, colocar em xeque todo o seu poder de persuasão. Se não houver mesmo jeito, se ele tiver mesmo de pensar sobre o lado medicinal da castidade, faça-o engolir aquela grande mentira na qual fizemos os humanos ingleses acreditarem que o exercício físico em excesso e a fadiga decorrente são particularmente favoráveis à castidade. É de perguntar como eles podem acreditar nisso, já que marinheiros e soldados são notariamente lascivos. Mas nós fizemos com que os professores secundaristas inventassem essa história. Homens interessados na castidade apenas como desculpas para participar de esportes e que então recomendavam o esporte como favorável à castidade. Mas tudo isso é um assunto complicado demais para ser debatido no final de uma carta. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.